Senhor, queridos, depois de uma semana fora, estamos de volta pela misericórdia de Deus. E só um minutinho, deixa eu abrir água aqui. Foi uma viagem abençoada. Agradeço aos irmãos que oraram. Nós tínhamos alguns compromissos para ministrar em Londres e também a renovação dos passaportes italianos, tanto o meu e da Sabrina. Deu tudo certo para a glória e honra de Jesus de Nazaré. Só para quem não acha confusão, ainda não é o visto de permanência, sim, um passaporte que nós já, como italianos, italiano que nasceu lá no interior do Brasil, mas é assim mesmo, né? Temos por direito. E depois de quase 2 anos de luta, depois de Covid, tudo, conseguimos pela misericórdia do Senhor. Então, muito obrigado aos irmãos que oraram e também à igreja que tem nos ajudado em tudo, inclusive em oração, que é uma bênção mesmo. Também tivemos encontros com pessoas que nós discipulamos, semana de muito abraço e chororó, porque faz tempo que não via, né? E hoje são pastores, hoje são líderes em grandes ministérios, gente que a gente viu chegar como sem rumo, entre aspas, se havia um propósito de Deus. E durante 3 anos em Londres nós discipulamos de perto essas pessoas. Todos eles hoje têm ministérios abençoados mesmo. Falei, olha, que Deus continue abençoando, diga amém, em nome de Jesus Cristo. E é isso, uma semana também com a família de férias, minha esposa estava de férias, e Deus nos abençoou muito. E Deus vai continuar abençoando também. Acredite, se você discipular pessoas, eles vão ser uma flecha na sua mão contra o inimigo e também contra as próximas batalhas. Vão ser grandes homens de Deus, mulheres de Deus, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo isso durante anos. A gente já está assim ficando velho no ministério, né? São quase 30 anos aí, e já são mais de 30 pastores que nós tivemos a misericórdia em Deus para trabalhar com esses irmãos que hoje são pastores, para a glória e honra de Jesus Cristo. Ao nosso Deus toda glória, honra e louvor. Diga amém, em nome de Jesus. Sabe, amados, nós estamos em uma época de final de ano. Todo mundo preparando para, a maioria pelo menos, comprar um presente ou receber um presente. Ou engordar também, né? Assim, eu sei que os irmãos vão dizer, está amarrado em nome de Jesus aí, mas se comer muito não tem jeito, né, amados? Aí não dá. Pode amarrar do jeito que for, que vai acabar pegando alguns quilinhos a mais. Mas também é uma época que as pessoas, conversando, a gente percebe que ou elas estão muito animadas para o próximo ano, em decorrência do que está acontecendo agora, ou desanimadas pelo mesmo. Há pessoas de todo jeito, mas essa é uma época que você deve estar sonhando. Deus não vai se mover somente porque o ano vai virar. Deus não está esperando chegar dia 1º de janeiro para te abençoar. Ele está aqui agora, para a glória e honra de Jesus. Mas a gente tem que ter uma expectativa, um sonhos em Deus para que Ele possa cumprir. E a gente, quando você não tem expectativa de nada, o que você vai receber? Nada. A pessoa fala, passou, falou nada lá, não é? As pessoas vão passando os dias e parece que fica tão no automático que tudo já está tão bom que não tem mais o que alcançar. Agora a pergunta é, será que Deus ainda realiza sonhos? Sim ou não? Quem aqui pode levantar a mão, ou também em casa, os meus irmãos também, que Deus abençoe em casa, para dizer assim, olha, Deus fez mais do que eu imaginava. Quem pode dizer isso? Diga amém, em nome de Jesus. E tem feito muito mais. Ele tem planos que não são planos humanos. Então, para que nós possamos ser um com Ele, e esse é o versículo, eu acho que até mandei para mim, está lá em João 17, 21, para que todos sejam um, como Tu és, ó Pai, o és em mim e eu em Ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste, para que haja uma manifestação de Deus, para que nós sejamos em Deus e Ele em nós. Ei, querido, Deus está lhe convidando a ter a mesma vida que Ele está tendo. Não na soberania dEle, não, mas sim como filho dEle. Ele é soberano sobre todas as coisas, você e eu não vamos ser.
Porém, Ele está te chamando a você ter uma parceria, ou seja, uma cooperação com Ele. E não sonhar é deixar de alcançar muita coisa boa na vida. Eu tenho visto pessoas que falam: pastor, eu não sei mais com o que sonhar por causa de tantas coisas ruins que aconteceram comigo. Amado, parece que é muito difícil, mas é simples. Abandone as coisas que te fizeram sofrer, porque Jesus está aqui para te fazer vencer, em nome de Jesus. É assim que funciona. Eu estive também dando aula numa escola de profetas, e com alunos em várias partes do mundo. Como é gostoso estar num ambiente desse, amados, de pessoas que creem, de pessoas que estão acreditando no mover de Deus para essa geração, de um local onde se reúnem pessoas que estão profetizando, e assim, ao redor do mundo, todo mundo orando junto. É um ambiente maravilhoso. Você sai dali crendo que você tem que fazer mais para Deus, que Deus pode fazer mais em você. E a gente é uma escola muito reconceituada, assim, pelo que me disseram, ao redor do mundo. Agora, nós temos que entender que, se você quiser entender o que Deus quer fazer, você vai ter que acreditar que Ele é um Deus grande. Amém? Eu sei que o frio chegou, mas você pode dizer amém? Aleluia, né? Um Deus grande. Eu tenho visto pessoas que estão sempre limitando Deus naquilo que Ele pode fazer. Olham para si e parece que Deus vai ver a situação que ele está passando de tristeza, e quando Deus resolver essa tristeza, aí eles começam a viver as alegrias de Deus. Vou falar para você, quem sabe sejam momentos difíceis que você tenha atravessado, mas eu gosto muito de lembrar que grandes coisas já fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O motivo da nossa alegria é aquilo que Deus já fez por nós, é aquilo que Deus já está fazendo na nossa vida, porque senão você vai fazer mais, é claro, nós estamos sonhando com isso, mas olhando para trás, na carreira da fé, Deus já fez tanto por você, sim ou não? Não tem por que você estar parado na tristeza de hoje, já que Deus está fazendo inclusive hoje. Então, vamos aprender a sonhar, porque sonhos podem ser durante a noite. E eu não falo somente daquele sonho que a gente tem depois, come um prato de bacalhau ou de macarronada, e o sonho vem e você não sabe nem discernir o que é. Eu tenho visto pessoas me perguntarem quando é que o sonho é de Deus. Quando o sonho é de Deus, você vai ter clareza, querido. Vai ter clareza. Alguém que já teve sonhos de Deus? Pode ser sincero. Não é? Você não... É um negócio diferente. E eu tenho dito para as pessoas: não subestime os sonhos que vêm de Deus. Muito do que a gente está vivendo agora, minha esposa já sonhou com isso. Eu também já estive em lugares que eu tive certeza que eu já sonhei que estaria ali. Quem também já passou por essa situação? Eu já tenho certeza que eu estive aqui. Não é que eu já estive ali, mas eu já tinha sonhado com aquilo. Então é necessário a gente começar também, não ser aquele que valoriza tanto sonho que esquece da palavra de Deus. Por exemplo, alguém me perguntou há pouco tempo atrás pelo telefone: por que é que está sonhando com tanta cobra? Esse cobra é o diabo. Eu falei: nem sempre, né? Eu falei: não, claro que não. Toda vez se você aliançar toda vez a cobra com o diabo, você vai esquecer que Deus também criou serpentes. Sim ou não? Sim. Agora, quando aquilo é porque a gente aprendeu é um negócio assim meio de jogatina às vezes. Você sonhou com alguma coisa, vai dar isso. Mas quando é de Deus, Ele vai falar para você claramente. A gente não consegue interpretar sonhos, inclusive se for somente na nossa maneira de pensar, porque o sonho vem de Deus. Você vai ter que discernir em Deus, vai ter que vir do Senhor. Então, você pode durante a noite ter um sonho e você ser marcado com aquilo, ou também durante o dia. Que meditação é? Sonhar acordado. É você estar pensando naquilo que a palavra de Deus prometeu para você. E o que Deus falou para Josué? Meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Pedro também está pensando, sonhando: olha, Deus Ele me falou sobre isso, eu tenho isso na minha vida, eu tenho certeza que Deus vai fazer aquilo, eu continuo mantendo esse sonho, mesmo que seja acordado. Então, quando você percebe isso, Deus fez assim com Abraão. Gênesis 15, verso 5 e verso 6. Então levou o Senhor fora, que era uma tenda,
e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se podes contar. Ninguém consegue. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça, porque Deus colocou uma visão do que poderia acontecer sobre os céus. Ou você não consegue contar as estrelas, também vai ser assim. A humanidade bateu agora 7 bilhões de pessoas, descendentes de Abraão, na fé em Cristo Jesus, muitos. A gente vai entender então que Deus vai te levar a sonhar com coisas impossíveis. Ele vai colocar sonhos para você que você não vai, não, somente estou sonhando que vai chover amanhã. Tudo bem, mas qual que seria, né? Qual seria a necessidade disso? Eu não sei que for um terremoto, coisa assim, também não quero subestimar. Porém, sempre o sonho de Deus vai apresentar a grandeza do Senhor, as coisas enormes do Senhor. E aí, a gente entende que Deus vai colocar isso de maneira tão séria na nossa vida. Por quê? Porque Deus quer se comunicar conosco através da fé. Pastor, como é que eu recebo a fé? Pelo ouvir da palavra de Deus, como você está ouvindo agora. Mas Deus também se comunica com a fé, com a nossa fé, conosco, através de sonhos. A linguagem espiritual de Deus muitas vezes são sonhos. Você vai conhecer vários homens na Bíblia que Deus comunicou com eles através de sonhos. E também hoje Deus comunica com as pessoas através de sonhos. Por quê? Porque quando você está sonhando com as coisas que Deus quer fazer, sabe o que Ele está dizendo? Que Ele confia em você no futuro também, nas coisas que Ele quer fazer na história, no meio da humanidade. E aí, a gente tem que entender que esses sonhos proféticos, eles vão chegar e abrir horizontes que você não consegue entender. Eu acho que quando eu cheguei aqui, com certeza, porque isso me impactou muito, eu conheci o dono de uma loja de roupas no Brasil, um crente. Acho que vou até repetir esse testemunho, mas eu sempre chamo íntimo, uma loja de roupas masculinas, que o homem, eu não sei se você já foi ao Brasil, mas no centro de São Paulo moram muitas pessoas na rua mesmo, e esse era um dos andarilhos que andava na rua. Mas ele foi numa igreja, e eu chegar numa igreja, morando no Brás. O Brás é o maior centro comercial de roupas do Brasil. Ele viu que as pessoas jogavam os retalhos fora. E na igreja, Deus falou com ele assim: olha, você vai ser um grande empresário na área de roupas, de vestimenta. Ele falou: mas eu não tenho nem onde morar. E durante naquelas noites, quando chegavam pessoas que jogavam nas caçambas, no local de jogar as roupas, os retalhos, Deus falou com ele: por isso que não começa com esses retalhos. Falou: mas como? Falou: começa catando os retalhos, as melhores peças. Aprenda com as peças. Depois ele começou a ver que aquelas peças também viraram roupa no corpo das pessoas. Pouco tempo depois, começou a costurar. E hoje a Íntimo são mais de 100 lojas. O homem não mora mais na rua, porque Deus fez ele sonhar. A gente pode entender isso. Será que Deus só tem isso para ele, pastor? Mas isso é um projeto especial para ele. Quem sabe nem todo mundo vai costurar. Mas que Deus tem um sonho para realizar na sua vida, Ele tem. Que Deus tem um sonho para te dar, para que você saia da mesma situação, Ele tem. Porque a vida não pode passar sem que Deus haja. Porque o Senhor é o Senhor da vida. Ele está em todos os lugares, nos impulsionando sempre. Eu conheci pessoas dessa natureza, de homens que podiam, como esse, plantar uma igreja, não com pessoas, comprar um terreno, fazer uma igreja, mais de 100 igrejas do Brasil, porque Deus deu um sonho para ele. E ele falou: então, de tudo que o Senhor me der, o que eu vou fazer, eu vou plantar no seu reino. E isso só cresce. A gente precisa entender que não é somente no Brasil, alguém jogado na rua que agora é empresário. A Bíblia está cheia de casos assim. O grande problema é que a gente deixou de sonhar no meio das situações. E parece que comer, beber,
ter uma família. Opa, estou grato por tudo isso. Amém, amados? Mas Deus tem mais a fazer por nós. Quem recebe, diga amém em nome de Jesus. Os sonhos de Deus também são realidades internas. Quando o sonho é de Deus, vai ficar aí dentro de você. Deus falou com você. Deus vai motivar você a fazer aquilo. Pastor, e os homens? Não se preocupe, vão tentar atrapalhar, mas Deus não, diga amém em nome de Jesus. Muitas vezes é assim. Não é que a gente queira. A gente não vai acreditar em sonho que vem de Deus, como foram os irmãos de José. Porém, Deus vai realizar os sonhos. Por quê? Porque os sonhos de Deus vão morar dentro da sua vida, porque fazem parte da sua fé. Com os sonhos você vai começar a enfrentar as realidades externas. Se você entender que o que Deus falou com você é maior do que as coisas que estão contra você, ou no externo, no dia a dia, você vai manter o sonho de maneira poderosa. Como que é isso, pastor? Do lado de dentro eu posso estar cercado, como o profeta falou para o seu discípulo. E vai e abre a janela e tenta olhar. Fala, não se preocupe, maior é o que está conosco. Havia uma realidade interna dentro daquele que sabia o que Deus iria fazer. Querido, você não pode perder isso. Se você perder isso, você vai se perder no meio das situações externas da vida, as doenças, o desemprego, a guerra, tudo que está acontecendo de maneira externa aí, não é maior do que aquilo que Deus te prometeu. Isso tem que estar fixado dentro de você, tem que estar dentro da sua vida. Deus tem para você algo que não pode passar, sem que isso se cumpra na sua história. Até porque se Deus falou, Ele não vai falhar. Se Deus falou, Ele vai trazer isso de maneira para que as circunstâncias externas sejam sejam destruídas pelo poder dele. Eu fico muito preocupado quando alguém me diz, pastor, eu tenho um ministério de Deus, eu tenho algo em Deus, mas assim, quando eu comecei a executar isso, daqui a pouco vieram as lutas e eu parei. Parou por quê? Qual foi a motivação de parar? Não, parei porque as situações foram contra mim, porque as enfermidades chegaram contra mim. Tudo isso é externo. Onde Deus estabelece o seu altar, Ele reina, Ele está dentro de você, Ele mora em você. Se você caiu na cilada de deixar as coisas externas roubar o seu tempo profético, aquilo que Deus tem para a sua vida, eu vou dizer para você, isso pode acabar com a sua própria jornada na terra, como em vez de ser um vencedor, um escravo. Foi assim com o povo de Israel. Deus trouxe para Israel promessas tremendas, poderosas, fez Israel sonhar, fez Israel viver, passando no meio do Mar Vermelho, mas acabaram sendo levados, porque deixaram que as situações externas, a fome, aquilo que estava acontecendo, os inimigos, roubassem aquilo que é de maior e mais supremo na vida de um homem depois da sua salvação, que é a sua fé. Ei, você não pode perder sua fé. Não pode, você não pode retroceder no meio das situações que foram adversas. Não pode. Pastor, mas eu sou tão frágil. Não é. Por quê? Porque a Bíblia fala que aquele que tem fé, diga ao fraco, eu sou forte. Porque aquele que tem fé é aquele que diz que da fraqueza suscitou força. Você tem que caminhar como alguém que vai vencer nessa situação, como alguém que tem um sonho de Deus. Agora, é claro que a gente tem que ter cuidado de não ser somente uma vontade humana, uma teimosia, e não um sonho. Sonhos de Deus não são somente meras vontades humanas. Na verdade, Deus faz você sonhar com aquilo que Ele quer realizar através de você. É Deus governando sobre nós. Provérbios 14, verso 12 diz assim: é um caminho que para o homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Então há caminhos que parecem ser coisas boas, mas o final deles é a morte. Provérbios 14, verso 12. O problema então não é o sonho somente, é a motivação. Quando alguém me procura e fala, pastor, eu preciso prosperar, é pecado eu orar para que eu tenha dinheiro? Não, de forma alguma. Não, pecado não. O senhor pode orar por isso? Posso, mas qual é a motivação? Você quer isso para quê?
Mas como é que eu vou saber? Não? Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Qual é a motivação do seu coração para enriquecer? Que Deus pode fazer isso ou não, mas qual é a motivação disso? Muitas pessoas querem somente para mostrar luxúria. Isso é pecado, luxúria é pecado. A gente precisa entender qual é a motivação do nosso coração. Quando as pessoas me preocupam, pastor, eu tenho um grande ministério, por que as coisas não acontecem? Digo, sonde a motivação do seu coração. Pode ser, mas pastor, eu sou uma pessoa humilde, mas uma pessoa humilde, quem sabe, não está orando. Uma pessoa humilde, quem sabe, não está buscando, não está crendo, não está falando de Jesus. Busque a sua motivação. Veja onde você parou. Veja por que os sonhos de Deus não estão acontecendo em nossa história. Pare para ver a motivação. Pastor, eu tenho tido muitos problemas, porque aqui em Jersey não é fácil. Vou falar para você, não é fácil, lugar nenhum do mundo. O diabo é diabo em qualquer lugar da história. E Deus é Deus em toda a terra. A gente precisa voltar a entender quais são as nossas motivações, dando somente respostas conforme aquilo que eu realmente não quero fazer. Alguém me perguntou agora na viagem, como é que eu faço para crescer no nível de unção? Eu falei, é simples. Como que é simples? É simples. Vou ter que jejuar e orar? Também. Como também? Não, você vai ter que passar pela humilhação. Os humilhados serão exaltados. Mas como que é isso? Todos os ungidos foram humilhados, inclusive Jesus. Todos. Se você quiser, pastor, eu não gosto que as pessoas pisem em mim, também não vai ter mais unção. Deus permite isso, até mesmo Deus faz isso, para quê? Para que venha o tempo do crashing, não é? Que venha, para que a gente possa ser exprimido por Deus, para que a gente possa ser alguém que Ele sonhou que nós sejamos. Pastor, eu não gosto nem que falem comigo, sabe assim, que me corrijam, então me perdoe, vai ficar no mesmo nível. Humilhação é o caminho da nova unção. Todas as vezes que alguém estiver com a motivação somente de eu quero ser ungido para pegar o microfone, para pregar, todo mundo ser curado, assim por diante, esse é o sonho de Deus. Mas aí tem um propósito de Deus. Deus não pode fazer isso com um homem que não passou pela sua mão, que Deus o quebrou algumas vezes, que Deus quebrou esse vaso e agora o construiu como Ele queria. É o propósito de Deus. Então, o problema da motivação. Eu tenho visto tantas pessoas se perderem nas suas próprias motivações. Já vi mulheres gastarem fortunas para tentar agradar o marido, tentando acertar o corpo, e a motivação não passava de um coração que não era uma vontade exclusiva de Deus para aquela situação. Já vi homens também tentando arriscar fortunas para que pudesse ficar mais rico, e hoje quebraram e não tem mais nada, sabe por quê? Porque a motivação somente era luxúria. A gente tem que parar e pensar qual é a motivação, porque o sonho de Deus não vai caminhar numa motivação errada do coração humano, não vai se cumprir diante daquilo que a gente acha que a gente pode fazer a qualquer momento. Deus te criou para algumas coisas que são motivações exatas, que nunca vão retroceder. Deus te criou para o louvor da glória dEle. Ele quer te honrar, Ele quer abençoar a sua vida, mas Deus também, Ele quer edificar a sua história, Ele quer transformar você com o poder da sua palavra, e te fazer sonhar com um pregador que realmente Deus quer que você seja. Como? Passando horas e horas estudando, como muitas vezes passo horas e horas estudando. Sabe para quê? Não que eu queira pregar melhor que ninguém, eu não quero deixar que o tempo da unção cesse, porque eu não estou mais me humilhando na presença do Senhor Deus. Essa é a motivação, é somente isso. Eu quero que Deus seja exaltado, e eu preciso melhorar a cada dia mais. Quem também precisa melhorar, diga amém em nome de Jesus. A motivação é essa. Deus já te fez sonhar? Você já? Acho que é o 4 ponto que eu deixei aí, por favor. Deus já lhe fez sonhar? Então você nunca mais esqueceu disso. Deus colocou um sonho no seu coração, então você jamais esqueceu disso. Lute por esse sonho. Esse sonho vai te levar a situações mais adversas, lembra? Circunstanciais,
externas, para que você possa vencer. Agora, tem uma regra para quem tem um sonho de Deus. Na Bíblia você vai encontrar essa regra. Você tem um sonho de Deus. José tinha um sonho de Deus. Moisés tinha um sonho de Deus. Abraão tinha um sonho de Deus. E eles tinham que lutar sozinhos. Por quê, pastor? Porque Deus vai te mostrar que não foi somente o imperador do Egito, foi o próprio Deus que tirou você de situações. Porque Deus vai trabalhar com você muitas vezes na solidão, para que o sonho seja curado, gerado em você. Muitas vezes, quando você não consegue entender o poder da intercessão solitária de um Cristo que ia, depois de atender todas as pessoas, para horas de oração na madrugada. Eu tenho dito para as pessoas, quando eles dizem, pastor, por que é que a gente não tem igreja vigília de 4, 5 horas? Por que você não faz uma dessas? Não, mas eu não, sozinho, por que você não começa? Jesus fazia orações pelas madrugadas, parando horas e horas e horas e horas e horas para orar. Por que não? Não, pastor, porque aí não tem motivação. Peraí, sua motivação é buscar o Senhor? Então você e o Senhor já são maioria. A gente precisa parar e entender que os sonhos de Deus muitas vezes serão caminhos onde a gente precisa lutar, e essa luta vai ser somente você e Deus. Quem sabe somente você vai entender isso, como foi José. Quem sabe só você vai tentar recusar isso, como foi Moisés. Quem sabe você vai ter que ouvir a risada de uma esposa ou de um parente, porque você tem um sonho de Deus, e você vai ter que lutar por isso. Você vai ter que, mesmo sozinho, não se entregar às batalhas. Por quê? Porque no final o sonho vai se realizar. Isso é que Deus vai permitir em mim e em você, para que os sonhos possam ser realizados. Eles vêm realizados também com o segundo argumento, que Deus não abre mão, de Hebreus 6, verso 12. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência. Diga fé. Quem tem fé aí? Pergunta para o teu irmão, e paciência? E paciência. Fé é fácil, né? Derrubar o gigante, matar esse Golias, e paciência. Herdam as promessas. A maioria das pessoas querem alcançar somente as promessas ou os sonhos pela fé. Mas eu vou dizer para você, a gente precisa também ser mais paciente. Ei, se Deus falou com você, qual é o problema de esperar? A nossa humanidade somente, porque Ele vai cumprir. Você vai agir pela fé, lutar sozinho, tem que ser paciente, porque você fala agora, é esse mês, não foi, é esse ano, não foi, é essa década, não foi. Lembra de Caleb, 45 anos depois, pela fé e pela paciência. Os sonhos, eles vão ser realizados por Deus, pela fé e pela paciência. Mas nós estamos numa geração que você quer colocar até as bênçãos do micro-ondas, vai sair pronto. Põe a promessa, põe a palavra dentro do micro-ondas, vê se sai o negócio pronto. Não vai funcionar. A gente precisa ser imitadores, fazer exatamente o que Abraão fez então, pela fé e pela paciência. José, pela fé e pela paciência. E todos os heróis da fé. Quem somos nós para não esperar pacientemente no Senhor? E aí está o que muita gente perde os sonhos. Entram como o próprio Abraão, que não devia ter feito um filho com uma concubina, mas falta de paciência. Deixa eu te perguntar para você, quantas vezes os seus 10 segundos de inconstância, de insegurança, de ira, te trouxeram problemas enormes? Tem mais algum ser humano para dizer? É verdade, é verdade. Não precisava ter falado aquilo, não precisava ter feito aquilo, não precisava ter brigado daquela maneira, mas faltou paciência. Eu tenho conhecido muito crente que tem fé, mas quando você fala com ele assim, como é que vão as coisas? Já não sei mais, nem se eu oro, assim por diante. Eu ainda creio, eu oro de vez em quando, faço aquela oração de madrugada, Deus o Senhor sabe. Não, paciência. Sabe por quê? Porque o sonho e a fé são instantâneos. Vamos dizer? Sonhos
Bora? Sonhos e a fé são instantâneos, mas o processo, se você tem liberdade, fala para o irmão, é muito demorado, irmão. E é para todo mundo. A gente precisa entender que esse tempo é que Deus não está somente realizando um desejo de um filho mimado. Ele está levantando um guerreiro. Ele está levantando um obediente. Ele está levantando alguém que, se somente receber as bênçãos, quem sabe nem volte mais. Ele está evitando que alguém, que quem sabe se receba essas bênçãos, nem volte mais. Fala, pastor, mas como é que é isso? É pela fé e pela paciência. O processo é demorado, sabe por quê? Porque ele é perfeito. Assim como o sonho é, assim como a fé é. Você entendeu? Você tem sonhos? Renove-os agora no final do ano. Eu tenho uma lista de pedidos de oração que todos os anos eu faço a Deus. Alguns já tem 10 anos que eu estou pedindo. Se não houver arrebatamento, eu estou acreditando que vai se cumprir no ano que vem. E se não for, eu continuo orando. Porque, para mim, depender de Deus é um prazer. Saber que as coisas vão acontecer no tempo dele, para mim é maravilhoso. Eu tenho que aprender a esperar com o Senhor, com fé e com paciência. Se você tem um sonho, não perca a paciência. Não desanime por causa das circunstâncias externas. Por causa dos seus sonhos, você está lutando sozinho. Você pode dizer, todos nós somos assim. Tem coisas que ninguém vai lutar na minha guerra mesmo. Eu tenho intercessores. A pessoa que eu mais honro na minha vida como intercessor é minha esposa, está orando por mim há tanto tempo. E ainda vou melhorar, diga amém, em nome de Jesus, né? Estou melhorando. A gente tem pessoas que oram por nós há tantos anos e que nunca deixaram de orar, que mandam, conversam. E nós também oramos por pessoas assim há muito tempo. Mas isso não vai evitar a gente de ter batalhas sozinhos. Por causa dos nossos sonhos. Por causa do seu sonho, quem sabe você está enfrentando prisões solitárias, acusações terríveis. Por causa do seu sonho, quem sabe você tem sido terrivelmente assediado, não somente sexualmente, mas por outras coisas também. É por causa do seu sonho. Se você se manter paciente na presença do Senhor e pela fé, o que vai acontecer? Esse sonho vai virar milagre na sua vida. Você entendeu? Amém ou amém? Vamos ficar de pé? Dá para tocar alguma coisa no teclado só para a gente? Nos ajude, por favor. Ou deixar uma música de fundo. Estamos chegando no final do ano. Bem dizer, já chegamos. Faltam 15 dias, eu acho. Feche os seus olhos. É hora de a gente renovar as forças da paciência. E a gente não reclamar que por causa das situações difíceis que nós estamos passando, por causa dos sonhos, a gente vai demorar, a gente está achando que está demorando muito, aliás, e a gente vai tentar desanimar no meio do caminho. Por favor, irmão, cresça em fé e em paciência. Cresça esperando no Senhor. Cresça sabendo que Ele tem muito mais a fazer na sua vida e na sua história. E não deixe que os dias passem sem que você clame por algo novo. Se você, nessa noite, junto comigo, quer levantar as mãos aos céus pedindo força, faça isso agora em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar o teu povo, sabendo que o Senhor é aquele que realiza sonhos. E as situações adversas, externas, que têm tentado nos destruir, não podem nos parar, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Seja aqui, seja em casa, Pai amado, que os sonhos de ver uma família restaurada, de pessoas no altar, de familiares se convertendo, Senhor, não pare de intensificar força nesses sonhos, Pai.
mas também que nós entendamos que muitas vezes os sonhos nos farão lutar sozinhos. Sozinhos entre aspas, é com o Senhor. Mas é que pouca gente vai entender sonhos tão fantásticos, extraordinários que o Senhor tem para a nossa vida. Coisas que o homem não planejou, situações que os nossos familiares nunca pensaram, nós vamos passar por elas, serão portas abertas que nenhum homem poderia abrir. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Tu que conheces cada um aqui, tá, e sabe a necessidade, os sonhos que estão enfrentando, ou que tem que enfrentar ainda, realidades dos sonhos, eu quero dizer. Ó Pai, que esses sonhos se materializem. Ó Pai, que a bênção do Senhor venha sobre o Teu povo, que a bênção do Senhor, que eu sei que para o Senhor não chegou o final do ano, nem muito menos passará essa geração sem que tudo que o Senhor falou se cumpra. Eu tenho certeza, Pai. Então, Deus, aquilo que o Senhor prometeu para nós como igreja também, que aconteça em nome de Jesus. Que os ministérios rompam, que a presença do Senhor venha. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, no nome de Jesus.